Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, clamou ali... Só um instante, por favor. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora, acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: o que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita azeite em todas essas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Disse-lhe ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia. Amém. Queridos irmãos, esse texto nos apresenta vários pontos que nos chamam a atenção. Várias figuras que nos chamam a atenção. E eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu acho que os irmãos que estão em pé lá atrás, eu pediria que deixasse só o pessoal da recepção e os demais pudessem tomar seu assento, por favor. Eu queria começar esta mensagem fazendo uma pergunta a você. O que é que você tem em sua casa? Nós já usamos muitas vezes esse texto para fundamentar, para basear a nossa fé, a nossa palavra, na importância de levarmos no altar do Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos. Mas hoje não. Hoje esse texto, ele traz um outro foco para a sua vida e para a minha vida. Está falando aqui de uma pergunta. Estou falando aqui de uma pergunta que o profeta fez àquela mulher viúva. E não somente, a Bíblia não somente relata que ela era uma viúva, mas ela era uma viúva pobre. Uma viúva que tinha carências, necessidades. Essa viúva que foi até ele, olha que detalhe, ela vai até o profeta pedir uma ajuda, porque ela estava vivendo um momento muito difícil na vida dela. Na casa dessa viúva, muito provavelmente havia tristeza. Eu não sei como está o seu coração hoje. Na casa desta viúva, havia dívidas. Eu não sei como está na sua casa. Como está você nesse quesito hoje? Mas na casa dessa viúva, havia tristeza, havia dívidas, havia medo, havia angústia,
Na casa desta viúva pobre havia preocupação com os seus filhos. Era uma casa onde havia pobreza, naquele momento, havia pobreza e havia miséria. E essa viúva então, que nós não sabemos o nome dela, essa viúva então, ela recebe uma palavra de uma direção, uma orientação, uma palavra de bênção daquele homem de Deus, que era o profeta, e ela crê naquela palavra. Ela crê na palavra do profeta, ela obedece logo que ela ouviu aquela palavra. E é interessante que logo que ela obedece, que ela tem essa atitude, vem sobre a casa desta mulher, desta viúva pobre, algo sobrenatural. Vem sobre a casa dela um milagre. Um milagre, não um milagre comum, mas vem um milagre de multiplicação. A Bíblia está dizendo aqui, algo sobrenatural acontece, algo multiplicador acontece. O milagre da multiplicação do azeite. E com isso, quando esse milagre alcança a casa daquela viúva, o fim da pobreza chegou naquele lugar. Quando o milagre de Deus alcança aquela casa, o fim da miséria chegou naquele lugar. Quando o milagre de Deus, por causa da obediência dela, a ouvir uma direção, quando o milagre chega, os seus filhos são libertos. E a paz e a alegria voltam a reinar no seu lar. Eu não sei como está a sua casa hoje. Talvez você chegou neste lugar e você está necessitado de que a paz volte a reinar na sua casa. De que a alegria volte a reinar na sua casa, no seu lar, na sua vida, no seu coração. Talvez você está aqui nesta noite, eu não conheço a sua história, o que você está vivendo nesse momento, mas talvez haja apenas uma fachada diante de você. Lá dentro, você talvez possa estar passando por um momento muito difícil. Talvez lá dentro você está lutando, batalhando, guerreando com inimigos, e você não tem conseguido vencer essas batalhas. O que é que você tem em sua casa? Esta foi a pergunta que ele fez. Diante do relato desta mulher, o que é que eu posso fazer por você? Dize-me, o que tens em tua casa? E ela disse, a tua serva não tem nada em casa. Só tem uma botija de azeite, nada mais. Estou arrasado. Talvez hoje se você fosse falar alguma coisa para Deus, diante desta palavra, você talvez diria, Senhor, minha casa não vai bem, meu coração não vai bem, a minha vida espiritual não vai bem, eu não tenho nada, talvez só um pouquinho de óleo, Senhor, só um pouquinho de óleo. Aquela mulher, nós temos certeza absoluta, por ela procurar o profeta, nós temos a certeza que, embora ela disse para o profeta que ela tinha um pouquinho de azeite, nós podemos ver na história dela, na casa dela, havia tristeza. E eu quero te dizer uma coisa e te garantir, porque eu sei quem é que pode fazer isso. Se na sua casa hoje, e eu não estou falando da sua casa física, lá onde você mora, eu estou falando da sua vida, do seu coração. Se você tem tristeza, eu creio no poder de Jesus. Ele pode fazer com que essa tristeza saia nessa noite. Ele só precisa estalar o dedo, soprar, piscar os olhos, querer, desejar. É só isso para ele
poder fazer com que toda tristeza vá embora e entre dentro do seu coração a alegria do Senhor, que é a nossa força. Eliseu, esse profeta, ele profetizou sobre a vida daquela mulher, sobre a casa daquela viúva. Algo novo. Ele profetizou uma nova unção de alegria com o derramar daquele azeite. Aquela mulher ficou tão eufórica com aquilo que ela estava vendo, que ela chegou aos filhos e falou: traga mais, traga uma vasilha a mais. Os filhos falaram: não tem mais nada. E imediatamente o azeite parou, mas já tinha enchido muitas vasilhas. Aquele azeite representava para aquela mulher não somente subsistência, mas representava recursos financeiros. Representava também tranquilidade para aquela mulher nos próximos dias, meses talvez da sua vida. E quando esta palavra daquele homem, a palavra de Deus através do profeta Eliseu, se cumpre na vida dela, vindo um derramar, preste bem atenção nesse detalhe, vindo um derramar do azeite novo, de um novo azeite, sobre as suas vasilhas que eram emprestadas, sobre a sua velha botija que ela tinha, a alegria voltou sobre aquela família. Eu não sei se você se lembra desse detalhe, mas o azeite na botija desta viúva pobre, numa figura de linguagem na Bíblia, nós podemos ver que o azeite, ele representa muito mais do que um azeite. Em várias passagens na Bíblia nós vemos que o azeite, ele representa a unção de Deus. O azeite representa a presença de Deus. O azeite representa, ele fala de Jesus, o azeite fala do Messias. O ungido de Deus, Yeshua, como nós acabamos de declarar. O azeite representa o próprio Senhor Jesus. E quando Jesus ele entra numa casa, instantaneamente toda a tristeza vai embora. Toda lágrima cessa. Porque a presença de Jesus, a presença desta glória, a presença desta unção de Jesus, a presença desta alegria, desta força, desse poder, vem para consolar todos aqueles que estão vivendo um momento difícil, todos aqueles que estão vivendo choro, tristeza, porque ele vem e derrama o óleo de alegria no lugar de tristezas, e vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, como diz Isaías 61, verso 1 até o 3. Hoje Deus está dizendo para você: filho, os meus olhos já te viram. Filho, filha, os meus olhos já enxergaram. Já sei o que você está vivendo. Já sei o que você está passando. E eu convido você nessa noite, abra a porta da sua casa. Abra a porta da sua vida. Abra a porta do seu coração. Igreja, hoje eu declaro sobre a sua vida, que com o seu coração aberto, com a sua casa aberta, escancarada para Jesus, o Messias de Deus, o ungido de Deus, o Salvador das nossas vidas, aquele que tira o pecado do homem, aquele que transforma, que faz milagres acontecerem, ele vai entrar no teu coração, ele vai se mover no teu coração, e ele vai transformar o que você está vivendo em alegria. Em nome dele é que eu declaro isso. Jesus remove a tristeza. Se você está hoje passando por um momento, uma tribulação, um momento difícil, eu creio que Jesus quer entrar dentro do teu coração
e Ele quer mudar a tua história. Toda vez que nós falamos para um crente em Jesus, que Jesus quer entrar dentro do seu coração, nós pensamos imediatamente que há uma possibilidade de ter alguém que precisa no nosso meio ter um encontro com Jesus. Sim, sempre haverá. Mas nós não podemos abrir mão do que a palavra está dizendo, porque muitas vezes nós pensamos que a palavra quer alcançar outros, quando na verdade Jesus quer alcançar você. Você mesmo, que já foi alcançado por Jesus, que reconheceu que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Você mesmo que um dia já entregou sua vida a Jesus, já se manifestou publicamente, dizendo, eu quero seguir Jesus. Mas a verdade, irmãos, é que a nossa vida, na nossa caminhada, nós passamos por muitas lutas, por muitas batalhas espirituais, por muitas tentações, e muitas vezes cedemos a elas, e ficamos muitas vezes enfraquecidos, porque a Bíblia diz que Satanás, ele ruge, ele está ao nosso redor, rugindo como um leão à procura de quem ele possa tragar. Satanás, ele vem, a presença dele muitas vezes ao nosso redor. Eu não estou falando que ele está dentro de você, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que ele está ao derredor. Ele vem para enfraquecer a nossa fé, vem para nos tirar o ânimo, tirar a alegria. A presença de Satanás é algo tóxico, é algo terrível. Mas um dia você já entregou sua vida a Jesus, um dia você tomou uma decisão de caminhar com Jesus, mas a presença do maligno ao nosso redor, muitas vezes nós até percebemos que as coisas não vão bem, mas nós não nos ligamos que a presença dele ao nosso redor está nos deixando enfraquecidos. Por isso nós precisamos daquele que se manifestou para destruir as obras do inferno, as obras do diabo, e o nome dele é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É a ele que você precisa clamar. Foi a ele que Pedro clamou, já andava com Jesus. Foi a ele que Pedro disse, Senhor, me socorre. Foi a ele que tantos outros clamaram pelo Senhor. E ele mudou a sua história. O que você tem em sua casa? Se tem tristeza, hoje entrará alegria, em nome de Jesus. Em segundo lugar, aquela mulher tinha dívidas. A Bíblia fala que ela tinha dívidas. E eu declaro sobre a sua vida, que se hoje, na sua casa, na sua vida, na sua história, você está vivendo um momento difícil, financeiramente, um momento de dívidas, eu declaro sobre a sua vida, que por causa de Jesus, vão entrar os recursos sobrenaturais sobre a sua vida e sobre a sua casa. Será que você pode fechar os seus olhos nesse momento? E eu quero orar e declarar sobre a sua vida esta palavra profética. Pai, no nome de Jesus, aonde houver tristeza agora, seja dissipada toda tristeza em nome de Jesus, e que brote alegria, a tua alegria, Senhor, a alegria que nos dá força, a alegria, Senhor, quando nós podemos, com a fé, com a certeza, a garantia de que ao sentir que o Senhor está conosco, tudo muda, tudo se transforma. Mas eu declaro também, Senhor, sobre a casa e sobre a vida daqueles que estão vivendo um momento difícil financeiramente. Em nome de Jesus, aquela viúva estava vivendo um momento difícil, de dívida, endividada. Os cobradores estavam batendo na sua porta,
para cobrá-la, Senhor, e também para levar os seus filhos. Senhor, em nome de Jesus, se alguém aqui nesta noite está vivendo um momento como esse, de dívidas, de aperto financeiro, já não consegue mais ver uma saída, em nome de Jesus, eu declaro que Jesus Cristo, o Senhor, Ele é a nossa força. O nosso Senhor Jesus Cristo, nesta noite, Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar nesta hora a tua visão por causa da sua presença. Senhor, Tu és o nosso Redentor, Tu és o Rei dos Reis, Tu és a majestade, Senhor. Pai querido, Tu és o dono do ouro e da prata. Eu clamo agora, Senhor, que venha sobre a vida dos Teus filhos nesta noite o Teu alto socorro. Em nome de Jesus, venha do alto socorro sobre cada um. No nome de Jesus, amém. Quando Eliseu, ele perguntou para aquela viúva o que ela tinha em casa, ela disse: eu não tenho nada, meu senhor, eu não tenho nada, senão uma velha botija, uma botija aonde se coloca o azeite, meu senhor. E nessa botija tem um pouco de azeite apenas. Eu tenho um pouco de azeite e eu tenho muita dívida. Eu tenho um pouco de azeite e estou cheia de medo. Porque os credores estão vindo para bater na minha porta. Eu não sei se você tem apenas uma velha botija na sua casa. Mas eu quero te dizer que aquela mulher, ela tinha apenas uma velha botija, mas o milagre começou através daquela velha botija. Talvez hoje você não tenha muita coisa, mas o milagre pode começar a acontecer daquilo que você apresenta para o Senhor nessa noite. Talvez uma pequena fé, uma pequena esperança, eu não sei. Mas aquela mulher, ela apresentou tudo que ela tinha, e era muito pouco. Mas o milagre começou exatamente através daquele pouco, que era tudo o que ela possuía. Com a sua resposta, essa viúva, ela estava colocando à disposição do profeta Eliseu tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha. No verso 2 ele diz: o que eu hei de fazer? O que eu posso fazer por você? Dize-me o que tens em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias. Pede, mas não pede pouco. Não pede poucas vasilhas, pede muitas vasilhas. Depois você vai entrar e você vai fechar a porta sobre você e sobre teus filhos. Você vai deitar o azeite em todas essas vasilhas. Imagine, ela tinha um pouquinho apenas. Uma vasilha pequena, pouquíssimo azeite. E agora ela está diante de muitas vasilhas, e o profeta diz a ela: comece a despejar de pouco em pouco em todas estas vasilhas. E quando tiver uma cheia, aparta ela, coloca ela de lado, e assim continuamente. E foi exatamente o que ela fez. Verso 5 fala que ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Que tremendo esse milagre. Que tremendo o nosso Deus. Que nós nessa noite possamos nos lembrar, que você se lembre nessa noite, de que o grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, esse milagre começou
quando os discípulos chegaram diante de Jesus e colocaram nas mãos de Jesus tudo que eles tinham. Aquele garotinho que a história nos conta, ele não era um dos discípulos de Jesus. Ele apenas estava no meio da multidão. Mas a Bíblia diz que os discípulos o encontraram ali no meio da multidão. Talvez algum discípulo, o texto não fala isso, mas talvez algum discípulo estivesse um pouco acanhado, envergonhado, dizendo: eu vou levar 5 pães e 2 peixes para Jesus, quando tem mais de 5 mil pessoas aqui para ser alimentados, e eu vou apresentar esse pouquinho para Jesus. Talvez um ou outro possa ter sentido isso. Vou arriscar, o que será que Jesus vai falar? Mas este discípulo que encontrou aquele garoto com aquele pequeno lanche, ele creu no seu coração: olha, isso aqui não alimenta uma pessoa, mas isso aqui nas mãos do mestre, nas mãos de Jesus, pode alimentar 3 a 5 mil pessoas. Ele creu, ele teve fé, ele teve confiança, e ele trouxe isso diante do Senhor. Aqui está, Senhor, o pouco que eu tenho. Eu não sei, meu irmão, como está o nível do azeite na sua vida hoje. A presença da glória, a presença da unção de Deus, a presença do Espírito Santo, eu não sei como está, mas eu sei que Deus pode multiplicar isso na minha e na sua vida. Eu sei que o Senhor pode fazer milagres. Eu não sei como está a sua fé nesta noite, mas eu sei que se você apresentar uma pequena fé, uma pequena demonstração de fé na presença do Senhor, Ele pode fazer milagres na sua vida. Se tratando de recursos financeiros, eu creio também que se nós não temos muito, mas se nós cremos no Senhor com toda a fé do nosso coração, se nós apresentarmos a Ele o pouco que nós temos financeiramente, Ele pode multiplicar as nossas finanças. Ele pode fazer um milagre na nossa vida financeira, na nossa história, na sua empresa, nos seus negócios, nos seus sonhos, nos seus projetos. Aquela mulher teve que se mover em fé, ela teve que se manifestar, ela teve que tomar uma decisão. Ela poderia pensar: ah, meu Deus, eu só tenho um pouquinho de azeite, será que vai dar certo esse negócio? Eu vou sair lá para pedir para minhas vizinhas me ajudarem. Vasilhas, que negócio estranho é esse? Querido irmão, caminhar com Deus é algo muito estranho mesmo. Caminhar com Jesus é algo muito estranho. Muitas vezes as pessoas querem as coisas prontas, elas querem que as coisas aconteçam da maneira como elas pensam. Não, é a maneira que Deus quer que aconteça. É da maneira como Ele projetou para acontecer. É no tempo dEle, é da forma dEle. Hoje eu convido você a colocar nas mãos de Jesus todos os teus problemas. Não saia daqui nesta noite sem antes colocar nas mãos de Jesus os teus problemas. Não saia daqui nesta noite sem antes colocar nas mãos de Jesus as suas dívidas. Não saia daqui nesta noite sem antes colocar nas mãos de Jesus as tuas dificuldades. Assim também como a sua família. Assim também como seus filhos. Assim também como a sua vida. Não saia daqui nessa noite sem antes colocá-la nas mãos do Senhor. Hoje, entregue-se a Jesus. Hoje, volte para Jesus. E espere o milagre que Ele vai fazer na sua vida.